Agora vamos iniciar a etapa 4 de nosso curso de estrutura de dados, vendo as estruturas hierárquicas. Começamos, a primeira estrutura a ser vista vai ser a árvore binária de busca. Bem, uma motivação para o uso de estruturas hierárquicas imagine um cenário em que todos os arquivos do computador eles são armazenados e são buscados de alguma forma. Tá? Imagine se nós fôssemos armazenar esses arquivos em uma estrutura linear, em que rapidamente esse número de arquivos cresce absurdamente. Então, na hora que formos ter uma busca por um determinado arquivo, certamente teríamos uma degradação de performance. Então, uma possibilidade de se fazer isso é organizar a informação de um jeito diferente, tá? E procurar estabelecer níveis de forma que essa busca pela informação ela seja muito mais rápida do que uma estrutura linear. Então, a solução para isso seria hierarquizar a informação. Ou seja, nós temos nós em hierarquia, como, por exemplo, as pastas do sistema operacional, em que, dentro de uma pasta, existem subarquivos. Uma pasta por si é um arquivo e dentro dele existem subarquivos ou arquivos filhos, que, por sua vez, também podem conter outros arquivos que são os netos e por aí vai. Então, com isso, nós conseguimos estabelecer a noção de ir buscando a informação por profundidade, entrando em níveis até que se encontre a informação. Obviamente, essas estruturas fazem sentido o seu uso se tiverem algum critério para que os caminhos de buscas eles sejam reduzidos. E também focado, o método de busca ele seja focado a encontrar o dado segundo algum critério. Tá? Então, isso daqui é uma estrutura, é um exemplo de estrutura não linear, que nós vamos ver. As estruturas básicas e hierárquicas básicas são chamadas de árvore, que são grafos que não possuem ciclos e eles possuem um único caminho, tá? Entre um nó e outro, tá certo? Como seria um único caminho entre um arquivo e outro. E o número de arestas de uma árvore, ela é o número de nós menos 1. Tá? Então, essa árvore ela pode ser vista por níveis, como nós enxergamos também o sistema de pastas de um determinado sistema operacional. Bem, aqui está a representação gráfica de uma árvore. Tá? Não vamos aqui resgatar todo o conhecimento que vocês viram de árvore na disciplina de grafos, mas vamos apenas destacar aqui as características e pontos principais para nossos propósitos. Então, uma árvore ela tem uma única raiz, que é o ponto de entrada da estrutura, certo? E a raiz possui filhos, certo? Que são encabeçados por nós, certo? Que esses nós, eles podem ser também raiz de uma subárvore. Então, uma raiz, ela tem filhos, que são subárvores. Se nós pegarmos uma subárvore dessa e expandirmos, nós vamos ver que cada subárvore tem a sua raiz e os seus filhos, ou seja, a mesma estrutura. Tá? Um nó que não possui filho nenhum é chamado de nó folha, que nós podemos ver aqui embaixo dessa árvore. Tá certo? Abaixo do nó folha não existe mais ninguém. Em uma árvore, a informação pode ser organizada ou vista em níveis. A raiz está sempre no nível 0. Os filhos diretos da raiz estão no nível 1. Os netos no nível 2 e por aí vai. Certo? Aqui, por exemplo, existem esses nós que estão nessa borda daqui dessas subárvores que estão em nível K e essa folha lá embaixo que está no nível K mais 1. A árvore ela pode ter ramos em que os nós que atingem um determinado nível e pode ter outros ramos que atingem um nível mais profundo. O maior nível que se encontra dentro de uma árvore é chamado de altura da árvore. Bem, a árvore binária ela é uma árvore e que tem algumas restrições, certo? Ou ela não tem nó algum, que se chama de árvore vazia, ou ela possui um nó raiz,
né, com no máximo 2 filhos, certo? Um que é uma subárvore à esquerda e outro que é uma subárvore à direita. Esses filhos, eles são vistos como apontadores do pai para eles, tá? A estrutura é vista dessa forma. Então, numa árvore binária, cada nó possui graus 0, 1 ou 2, e isso define a aridade da árvore. Lembrando que o grau de um nó em um grafo, ele é a quantidade de arestas de saída desse nó, tá? E então isso significa que ou um nó numa árvore não tem filhos, ou tem apenas um filho, ou tem apenas dois. Isso é que define a árvore ser binária. E só existe um caminho da raiz para qualquer nó da árvore. Então, exemplos de árvore binária. Aqui está uma representação de uma expressão aritmética, tá? Ela é representada através de uma árvore binária. Note que o operador que tem mais precedência, que precisa ser executado primeiro, ele vai estar mais abaixo da árvore. Aqui também é um exemplo de árvore binária, onde você pode ver nó que tem uma aridade 1, por exemplo. Tá certo? Nó que tem aridade 2 e nó que tem aridade 0. A árvore estritamente binária é um caso especial de árvore binária onde cada nó possui grau 0 ou 2, ou seja, ou não tem nenhum filho ou tem 2 filhos. Existem algumas propriedades interessantes sobre essa árvore estritamente binária. Tá? Olhando aqui, será que essa árvore é estritamente binária? Para responder isso, basta apenas olhar para o nó 5 aqui ou o nó 9. Nós vemos que eles têm grau 1, ou seja, só tem uma aresta de saída deles. Então, essa árvore não é estritamente binária. Bem, qual a relação entre o número de nós e o número de folhas de uma árvore estritamente binária? Isso é uma propriedade bem interessante desse tipo de árvore. Imaginem aqui, para a gente deduzir essa relação, vamos imaginar que vamos construir árvores estritamente binárias. Então, uma árvore com apenas um nó, ela é estritamente binária. E aí, a quantidade de nós, vamos anotar aqui, e a quantidade de folhas que nós observamos na árvore. À medida que essa árvore vai crescendo, a próxima árvore estritamente binária seria essa árvore daqui, que tem 3 nós e 2 folhas. A próxima seria essa, que tem no total 5 nós e 1, 2, 3 folhas. Tá? A próxima seria essa, que tem 7 nós e 4 folhas. Então, para qualquer quantidade de nós, certo? Ou qualquer quantidade de folhas, como relacionar esse número com o outro? Não é difícil ver que existe uma relação aqui entre número de folhas e número de nós. Se nós pegarmos o número de folhas e duplicarmos e subtrairmos de 1, teremos o número de nós. E isso é válido nessa sequência daqui. Então, nós temos que, dado uma árvore estritamente binária que tem f folhas, nós teremos aí na árvore 2f menos 1 nós. O dobro do número de folhas menos 1. Já a árvore binária completa, ela é uma árvore binária em que o último nível está sempre completo. Tá? Notem que, para estar sempre completo, certo? Você precisaria necessariamente ter uma árvore estritamente binária. Então, a árvore binária completa, ela é uma árvore estritamente binária, tá? Cujo último nível está completo. Tá? Isso significa que as folhas sempre estão no último nível. Então, aqui estão exemplos de árvores binárias completas. Tá? E essa árvore ela tem também propriedades interessantes. Primeiro, qual a relação entre a altura da árvore e o número de nós de cada nível? E também, qual a relação entre a altura e o número total de nós dessa árvore? Bem, vamos deduzir essas relações agora. Aqui está uma árvore binária completa, desenhada, onde nós anotamos o nível em que estamos, a quantidade de nós no nível e o total da árvore. No nível 0, nós temos apenas um nó, fazendo um total de um nó. No nível 1, nós temos 2 nós, mais o total de 3. No nível 2, nós temos 4 nós e um total de 7. No nível 3, nós temos 8 nós e um total de 15. Então, é possível relacionar, olhando para essas sequências anotadas,
relacionar o número de nós em cada nível com o nível, a altura atual da árvore e também o número total, certo? Se observarmos aqui, 2 relacionado com 1, 4 relacionado com 2, 8 relacionado com 3, não é difícil ver que é uma potência de 2. Aqui nós temos 3 relacionando com 1, 7 relacionando com 2, 15 relacionado com 3. Não é difícil ver que é uma função que depende de uma potência de 2 também, tá? E as relações que podemos estabelecer são exatamente essas. Para uma altura h, a quantidade de nós naquele nível ou naquela altura é 2 elevado a h. E a quantidade total de nós na árvore, de uma árvore binária completa, é 2 elevado a h mais 1 menos 1.